nós vamos começar do final da aula passada, onde vocês mostraram uma equação em particular, ou seja, qual é o rotacional do B, né, do campo B, e aí, a partir daí a gente consegue, então, chegar na lei de Ampère. Vocês lembram da lei de Ampère, né? E, então, vocês devem ter mostrado aí que o rotacional do B é igual à densidade decorrente, aí, ou μ0 vezes a densidade decorrente, senão a unidade não fica certa, né? E a partir daí é bem simples, porque, claro, na verdade, a gente não tem essa ideia do nada, mas, né, se a gente fizer isso aqui é um vetor, né? O rotacional do B é um vetor, que tem, né, é proporcional à densidade corrente. Então, se eu calcular o fluxo desse vetor aqui, através de uma superfície aberta, a princípio, entende? Por exemplo, aqui na minha frente tem uma janela, né? Se eu calcular o fluxo, não do B, mas desse outro vetor, que é o rotacional do B, através dessa janela, isso vai dar, claro, igual ao fluxo desse vetor aqui, através da... Então, eu posso levar isso adiante, porque, né, o fluxo de um vetor através de uma superfície aberta, né, é igual a integral de linha do vetor lá, que eu tinha o rotacional aqui, né? Então, esse é o teorema de... Quem lembra aí de cabeça? Acho que se chama teorema do rotacional, não? Teorema de Green? Não, acho que é o teorema do rotacional. É do Stokes, não é? É do Stokes. Bom, dependendo do nome, né? Então, se eu tenho o fluxo do rotacional de um vetor através de uma superfície, se a superfície é aberta, não é uma superfície fechada, isso me dá a integral de linha do vetor através do contorno, e esse contorno é um contorno fechado que limita a superfície, ou seja, se eu estou falando da janela aqui, né, o contorno ao redor. E, bom, o fluxo do J, que é a densidade decorrente, através de uma superfície, é a corrente, né? Então, a corrente que passa através... Então, se eu tenho um contorno, né, por onde passa uma corrente, né, vamos pensar aqui na tela, ó, o contorno aqui. Se tem uma corrente circulando ao redor do contorno aqui, isso quer dizer que tem um fluxo de B atravessando a superfície limitada por esse contorno aí. E essas coisas são iguais, claro, a não ser pela unidade, né? Porque o lado direito aqui está em μ0 vezes ampere, e o outro lado ali está em Tesla vezes metro, é isso? Esse é B, o dl está em metros. Então é isso aí. Bom, perguntas, dúvidas, comentários? Bom, vamos adiante, porque vamos passar para discutir um outro vetor importante aí, que é o potencial vetor, né? E a gente vai falar de potencial vetor exatamente porque em magnetostática não se usa definir, ou seja, não se pode definir sempre um potencial escalar, mas eu posso definir sempre um potencial vetor. Vocês já devem pensar por que eu posso definir sempre um potencial vetor e por que eu não posso definir sempre um potencial escalar.
qual é aí por que isso, mas a razão está aqui, ó. Eu não posso definir sempre um potencial escalar, porque nem sempre a densidade decorrente é zero, ou seja, o rotacional do B nem sempre é zero, tá? Que era o caso da magnetostática, ou seja, o rotacional do E é sempre zero, não tem como não ser zero. Então, eu sempre posso definir um potencial escalar. Aqui é diferente. Quem é sempre zero é o divergente do B, e não o rotacional. E se, claro, a densidade decorrente é zero, isso aqui não é sigma, é um J com a ponta emendada lá, tá? Então, se o J é zero, ou seja, se eu estou numa região em que eu não tenho correntes de carga, tá? O rotacional do B é zero. Nós ainda estamos falando do vácuo aí, tá? Então, no espaço não tem nada. Então, se não tem correntes, ou seja, se eu não tenho cargas se movendo, eu tenho nada, né? Então, é claro que nessa região eu não tenho... eu posso definir com precisão um potencial escalar. Da mesma maneira que eu definia na magnetostática, porque a situação é a mesma, só estou trocando campo elétrico por campo magnético, mas se o rotacional de um campo é zero, ele sempre pode ser definido a partir de um potencial escalar. E dessa maneira aqui. Tá? Esse não é o caso sempre. Em meios materiais, pode ser o caso, por exemplo, em ímã permanente, eu não tenho correntes de carga, tá? Cargas estão todas paradas, existe momento magnético e, pelo menos do ponto de vista macroscópico, a gente não vê carga se movendo. Bom, é uma discussão mais complicada. Mas isso aqui é sempre verdade, tá? O divergente do B é sempre zero. Então, como o divergente do B é sempre zero, eu sem dúvida posso definir o B dessa maneira aqui. Tá? Ou seja, eu sempre posso definir o B a partir de um vetor. Por quê? Porque, claro, se o B é definido como rotacional de um vetor A, o divergente do B vai dar zero sempre, porque o divergente do rotacional é sempre zero. Isso não é em particular verdade para esse caso, entende? Sempre o divergente do rotacional de um vetor qualquer vetor, qualquer função vetorial, na verdade, porque, né, aqui nós estamos assumindo que o B, ou A, qualquer um desses vetores aí pode ser uma função vetorial, ou seja, cada componente pode ser uma função. Mas isso é sempre verdade para qualquer função vetorial. Então, dessa maneira, a gente pode definir o A, como a gente sabe que, vocês mostraram lá, que o B é o rotacional dessa integral aqui. Podem voltar atrás aí, ó, se vocês têm anotado, né? Talvez não, porque eu tenho como eu tem gravado lá na outra aula isso aqui, mas, né, vocês demonstraram que o B é o rotacional dessa integral aí. Então, é claro que esse já é o formato do A, ou seja, a gente já estava lá na outra aula, já estava definindo o potencial vetorial. E, na verdade, não é só isso, entende? O potencial vetorial não precisa ser só isso, porque vocês entendem que a coisa que é importante, né, que é fisicamente importante, é a força, né? Ou seja, o quanto de energia eu estou transferindo, tá? O quanto de energia está envolvido. Isso que é a coisa que fisicamente a gente consegue sentir. A gente consegue sentir força. Campo magnético, assim como campo elétrico, são coisas abstratas, ou seja, eu não meço isso diretamente. Eu meço sempre a força magnética, ou a força elétrica, e a partir daí eu consigo obter o campo. Tá? Então, o campo magnético certamente não é uma coisa que eu meça diretamente. E é o mesmo caso do A. Tá? Então, quando eu digo que o A, o potencial vetor, serve para definir o B, porque o B é definido a partir do rotacional do A, e o B sim está relacionado com a força, então é claro que eu tenho liberdade para dizer que o A pode ter mais um termo assim, ó, o gradiente de uma outra função escalar. Tá? Qualquer
qualquer função escalar, tá? Por que eu posso fazer isso? Por que eu posso colocar esse termo a mais aí? Bom, eu posso colocar esse termo a mais. Vai lá. Tu pode colocar esse termo a mais porque o rotacional de um gradiente é 0. Exatamente. Quando eu for calcular o campo magnético, esse termo aqui vai sumir. Então, não faz a mínima diferença. De certa forma, eu estou simplesmente deixando explícita a minha falta de precisão. Ou seja, quando eu defino o potencial vetor desse jeito, ou seja, o potencial vetor é definido de maneira que o rotacional dele dá o B, eu sou obrigado a não saber o que tem aqui, entende? Porque qualquer coisa que esteja aí vai sumir quando eu calcular o B. Não vai estar mais lá. E é muito bom porque isso nos dá uma liberdade matemática de poder escolher qual é esse negócio conforme a conveniência. Exatamente. Olha aí. Então, o resto já foi o próximo passo da aula aí, porque esse é um ponto importante, quer dizer, se por um lado eu tenho uma imprecisão, ou seja, eu tenho uma falta de controle, por outro lado eu tenho uma liberdade, né? E, né, como o Arthur estava dizendo, né, o rotacional do gradiente de qualquer função escalar sempre vai dar 0. Então, eu tenho a liberdade de colocar ali qualquer coisa que eu queira, né? E, em outras palavras, né, qualquer A. Quando eu defino um campo magnético, ou seja, quando eu meço uma força, a partir daí eu tenho definido com precisão um campo magnético, né? Porque eu meço força. E eu tenho definido um campo magnético, é isso que tem um significado físico. Eu defino um campo magnético, eu tenho uma família de vários potenciais vetores que estão se transformando desse jeito aqui, né? Que dão a mesma força, ou seja, transferem a mesma quantidade de energia se eu estou empurrando alguma coisa ou se eu estou puxando alguma coisa. Basicamente é isso, né? Então, essa é a liberdade que eu tenho com o potencial vetor. E já nos dá uma dica provavelmente é por isso que é importante fazer as contas a partir do potencial vetor, porque daí essa liberdade aqui, ó, pode nos permitir resolver o problema de uma maneira que eu não... Né? E aí, então, a minha equação aí, para o rotacional do B, ela é um pouco diferente, porque agora, se eu vou trabalhar com o potencial vetor, então a minha equação agora é essa aqui, o rotacional do A é igual a densidade de corrente vezes μ0, e a minha equação passa a ser essa aqui, tá? O gradiente do divergente do A, né, isso aqui é um vetor, né, porque o divergente do A é um escalar, então aqui é um vetor, e aqui que tem o termo esquisito, né, eu já falei disso, eu acho, na outra aula, isso aqui é o laplaciano do A, então o laplaciano é o divergente do gradiente, mas eu não posso aplicar o gradiente num vetor, numa função vetorial, então, na verdade, isso aqui é um vetor cujas três componentes são, se fossem coordenadas retangulares, né, as três componentes seriam o laplaciano do AX, é a primeira componente, o laplaciano do AY é a segunda componente, e o laplaciano do AZ é a terceira componente. E cada uma dessas componentes, o laplaciano do AX vai ser igual ao JX, e assim por diante. Tá? Então, isso aqui são três equações, na verdade, uma para cada direção. Se forem retangulares, x, y e z, ou se for em alguma outra, em outro sistema de coordenadas, vão ser um pouco diferentes. E aí, é nesse termo aqui, ó, que eu vou exercer a minha liberdade, tá? Aquela liberdade que eu tenho lá em escolher o A, eu vou usar aí. E nesse caso aqui, uma escolha comum, que são, ou seja, essas transformações aí do A são
o termo que se usa é de transformações de calibre, e esse aqui seria o calibre de Coulomb. Tá? Ou seja, eu escolhi o A de maneira que o divergente do A é 0. Tá? E se o divergente do A é 0, então a minha equação aqui fica bem mais simples, né? Ela vai ficar essa equação aqui, que, como eu falei, são 3 equações, né? O laplaciano do AX, do AY e do AZ vão ser igual a menos μ0 jx. Vocês já viram essa equação aí? Em algum outro lugar? Na magnetostática, a equação que é assim é a equação de Poisson, né? Ou seja, só que lá não é o potencial vetor, é o potencial escalar, né? É só uma equação, aqui são 3, né? E desse lado aqui não tem a densidade de corrente, tem a densidade de carga. Né? Então, de certa forma é a mesma equação. São 3 equações aqui. Então, dependendo do formato que a densidade de carga tem, eu vou ter uma solução, da mesma maneira que a equação de Poisson me dizia que dependendo do formato que a densidade de carga tem, né? Então, dúvidas, comentários, perguntas? Bom, se eu estou no espaço livre, aí, ou seja, eu estou num lugar em que não tem nada, certamente o A vai ser assim, porque nesse caso aí, né, escolher, né, o divergente do A igual a 0, nesse caso significa que eu escolhi o divergente, o A, lembrem que o A é isso aqui, mais isso aqui, mais o gradiente de uma função escalar. Então, se o divergente do A é 0, isso quer dizer que o divergente disso aqui é 0 e o divergente daquela outra parte, que é o gradiente do psi, tem que ser 0. Então, o laplaciano é 0. Então, ou seja, basicamente eu estou dizendo que estou escolhendo o A de maneira que o psi é uma constante. Ou seja, o psi tem que ser constante porque eu escolhi o divergente do A igual a 0. Então, se eu escolho o divergente do A igual a 0, no espaço sem nada aí, eu estou escolhendo isso aqui tem que ser 0, o gradiente de psi tem que ser 0, e o A tem que ter esse formato aqui. Tá? Senão não faz sentido. As coisas não fecham. Ok, dúvidas? Sem dúvidas. Bom, esse é o potencial vetor. Nós não vamos entrar, não vamos mais além disso, né, com o potencial vetor, porque nós não vamos entrar no assunto de potenciais e campos, né, que é uma outra maneira de abordar alguns problemas. Quem fez física aqui, bacharelado, deve ter visto isso em Eletro 2. Sim? Quem? Arthur? Sim? Quem mais fez física aqui? Eu vi isso daí, sim. Acho que... Então esse é um assunto interessante, mas vai ficar fora aqui. Mas lá é importante. A gente vê que o potencial vetor e o potencial escalar são, né, essas 4 componentes aí são importantes. Assim como o campo elétrico e o campo magnético são importantes. E talvez a gente talvez volte a falar aí um pouco, eles apareçam de volta aí mais adiante quando a gente estiver falando de relatividade, que vai estar aí em algumas semanas para frente. Mas, bom, esse é o potencial vetor, então, que assim como o potencial escalar é o que nos permite né, saber qual é o campo magnético B, ou a indução magnética, ou a densidade de fluxo magnético. Então, nós vamos adiante. Então, para não dizer que nós não vamos usar o potencial vetor, tá, a gente vai
gente vai usar o potencial vetor para calcular ou para definir o momento magnético. Porque a gente falou disso, talvez lá no início, né, que se eu tenho um momento magnético num campo, numa região em que tem campo magnético B, a partir daí eu consigo definir o B, que é o torque, né, em cima desse momento magnético. Mas isso parte do princípio de que eu já tenho definido o que é momento magnético. A gente não chegou a falar nisso. Mas então o que é o momento magnético? E, bom, a gente já sabe disso, vocês já certamente, pelo menos no ensino médio, estudaram talvez momento magnético. Não me lembro se na minha época tinha isso. Mas certamente na física vocês estudaram momento magnético. E, bom, a ideia é a seguinte: se eu tenho uma distribuição de corrente localizada, a maneira mais simples seria definir o momento magnético de uma espira circular. A gente não precisa ir tão longe assim, ou seja, desde que eu tenha a corrente contida numa região pequena, né, em algum lugar longe aí, eu consigo saber qual é o campo que ela gera aqui, e, né, porque se eu defino o campo magnético B a partir do momento magnético, do torque sobre o momento magnético, de certa forma eu devo ser capaz de fazer o contrário, né? Sabendo qual é o campo numa determinada distância aí, eu consigo definir o momento magnético. Nós não vamos chegar nesse ponto aí, vai ser um caminho parecido com esse, mas essencialmente é isso, né? Se eu, sabendo o que é momento magnético, eu meço o torque sobre ele, sob a ação de um campo, e a partir daí eu defino o campo, posso fazer o contrário também, sabendo qual é o campo. Mas então, nós vamos começar tentando ver qual é o campo magnético gerado por essa distribuição de corrente que está localizada aqui, tá? O ideal é olhar isso mais de longe aí. Vai dar um pouco desse efeito se eu só deixar esse negócio pequenininho lá, né? Na tela de vocês, esse negócio fica mais parecido com um pontinho aqui, né? E uma distância mais visível aí lá longe. Mas então, se eu estou longe lá, né? O campo magnético aqui, eu posso calcular, se eu souber qual é a distribuição de carga, mas eu posso fazer até antes disso, ou melhor que isso, eu posso, ao invés de calcular o B, eu posso calcular o A, porque eu sei que o rotacional do A é o B. Então, e vamos fazer isso aqui, ó, com essa suposição aqui de que a distância onde eu quero medir o A, gerado por essa distribuição de corrente que está concentrada lá numa região pequena, né? Então, se eu quero saber o A longe dessa distribuição de corrente, né, eu posso expandir esse 1 sobre R aqui, né, dessa maneira aqui, né? Ou seja, se o X é muito maior do que o X', ou se o módulo do X é muito maior do que o X', isso aqui vai me dar uma série de termos, onde o primeiro vai ser 1 sobre X, provavelmente é o maior, tipo, maior não o menor, porque é 1 sobre X, né, mas o que eu quero dizer é que lá no denominador, esse aqui é o dominante, né, e 1 sobre X menos X' é quase 1 sobre X quando o X é muito maior do que X'. Então, o segundo termo é esse aqui, e aí vai outros termos. Esse termo aqui tem 1 sobre x ao quadrado, o próximo vai ter 1 sobre x ao cubo, provavelmente, e assim por diante. Mas a gente pode, certamente, usar essa aproximação aqui e colocar isso naquela integral. Se eu faço isso, aí vamos fazer o seguinte, ó, para esse negócio não ficar complicado, vamos pegar aqui, ó, o AI aqui, se fosse, supondo que são coordenadas cartesianas, seria o AX, ou o AY, ou o AZ, porque, né, o AX depende do JX, que é o vetor que está aqui na integral, né? O AY depende do JY, e assim por diante. Então, fazendo isso, eu fico com esses, e expandindo o denominador, desculpa esse risco aqui,
Então, cada componente do vetor A vai ter esse formato aí. Então, como essa integral é em x', o primeiro termo, o 1 sobre x, fica do lado de fora. Eu só tenho essa integral aqui de jx, se for já x, né? O segundo termo vai ser x sobre x ao cubo, fora da integral também, escalar. E aí aqui tem jx vezes x', né? Isso aqui é um vetor, por isso tem esse produto escalar aqui. E esses são os dois termos. Para cada componente aí, são esses dois termos. E o que vai dar isso aí? Bom, aí vamos começar a repartir o trabalho. Tá? É claro que eu vou deixar o trabalho mais complicado para vocês, me desculpem. Estou brincando. Mas, então, o primeiro trabalho vai ser mostrar que essa integral aqui, aquelas primeiras integrais lá, do jx, ou jy, ou jz, vão dar zero. Tá? Esse é o primeiro exercício. Esse exercício também faz parte lá da lista 8, né? Se não me engano, deve ser o exercício 3. Tá? Confiram lá. Se não me engano. Vamos conferir depois aqui no final. Se não for, em todo caso, essa é uma tarefa. Então, o primeiro termo lá dá zero. Tá? Bom, o segundo termo é outra Sim, tarefa. faz parte do número 4 lá da lista. Ok, eu acho que é. Eu acho que todos esses aqui eu deixei lá na lista para contar alguma coisa para vocês. Então não é uma tarefa de graça aí. Tá, e a outra tarefa é mostrar que o outro termo lá, que é esse aqui, né? É x sobre x ao cubo, mas a parte vetorial é essa aqui, né? É x escalar integral de x', jx, ou jy, ou jz. Tá? Esse termo aí vai dar igual a isso aqui. Então, a componente x, tem esse detalhezinho aqui, né? A componente x desse vetor aqui é igual a isso aqui. Onde o i aqui é do AI, então o ax é a componente x. Eu sei, a primeira pergunta que eu faria é o seguinte: por que eu vou trocar um produto escalar por um produto vetorial aqui? Primeira, por que a gente faria isso? Né? Teoricamente eu estou complicando as coisas, não simplificando. Mas lembrem que nós estamos indo no caminho, nós estamos fazendo tudo isso aqui para quê mesmo? Para definir o momento magnético. Então, tudo isso vai se compensar aí. Então, quando eu faço isso, e além disso, eu defino esse vetor M aí, que é densidade de momento magnético, ou seja, isso aqui, né, é uma parte disso aqui, x', j de x', né? Então, isso aqui, tem esse 1 meio aqui, né? X escalar j, isso aí é densidade de momento magnético. Pode ver que aqui, ó, vamos ver se a unidade está certa. Ó. Isso aqui é J ampere por metro quadrado. Então, aqui é metro, então dá ampere por metro. Ampere por metro é ampere vezes metro dividido por metro cúbico, né? Desculpa, ampere vezes metro quadrado dividido por metro cúbico. Como ampere vezes metro quadrado é a unidade de momento magnético, então ampere por metro é a unidade de densidade de momento magnético. Esse negócio aí tem um nome, que é magnetização, e isso vai ter um papel importante. A gente não pode se adiantar muito, né, definindo magnetização, porque aqui eu não estou... Isso aqui não é dentro de um material, ou seja, não tem um meio aí respondendo, nós estamos no vácuo, então, cuidado. Isso é densidade de momento magnético. Eu chamei de M ali, até se vocês forem olhar no livro, em geral, qualquer livro vai definir isso como um M esquisito lá. É densidade de momento magnético. Não é bem, tá? Vamos tomar cuidado aí. Porque a magnetização a gente vai definir depois com esse nome, magnetização, como a resposta do material
quando eu aplico um campo magnético. Então, mas, em todo caso, essa é a definição. Então, uma parte daquele produto vetorial, né, que é essa parte aqui, já está, de certa forma, resolvido, porque isso é a densidade de momento magnético. Ou seja, né, eu posso definir se isso aqui é densidade de momento magnético, se eu integrar isso num volume, né, se eu fizer essa integral aqui, isso vai me dar um momento magnético. Tá? Então, se eu tenho uma distribuição, né, de corrente concentrada num lugar, então, aqui essa integral nem está concentrada aí, esse negócio está meio geral aí, mas entende que se eu tenho uma densidade de corrente, essa integral aqui da posição vezes a densidade de corrente naquela posição vai me dar um momento magnético. De certa forma é parecido, tipo esse produto, posição, densidade aí é o que aparece lá na definição de momento de dipolo elétrico, né? E aparece aí também momento magnético. Aqui é um produto vetorial, então o negócio tem uma regra da mão direita aí entre posição e corrente. Mas a gente já sabe, né, que se a corrente circula assim, o campo é assim. E tu vê que isso aqui é momento magnético. Então, isso aqui é uma quantidade que depende de onde é que eu fiz essa integral, entende? Isso aqui não é um momento magnético numa posição, isso aqui é um momento magnético daquela densidade de corrente. Ou daquele volume onde tem uma densidade de corrente concentrada, ou não. No caso aqui, nós nem estamos indo nesse ponto aí. Mas é o que a gente está interessado. Entende? Então, eu estou integrando ao longo de um volume essa quantidade aqui, né? E isso é um vetor momento magnético. Que tal? Ou seja, eu posso escrever o A, né? Porque o A, voltando aqui, né? Então, esse 1/2 aqui é momento magnético. Então, isso aqui é X vetorial M, porque, né? Então, o A virou isso aqui. E aí, claro, tem um menos lá, não esqueçam daquele menos que tem lá atrás, tá? Lembram aqui, ó? Que tem um menos, né? Menos. Então, isso aqui é X vetorial M. Então, é menos 1/2 X vetorial M. Só que aqui eu estou escrevendo M vetorial X. Então, o sinal eu não sumi com ele. Não esqueci como eu costumo esquecer. Ele sumiu porque, de fato, tem que sumir. Só que, né, como é produto vetorial, se eu troco... Joia? Bom, mas esse é o A. Então, se eu tenho uma distribuição de corrente num lugar, essa distribuição de corrente tem um momento magnético, e esse momento magnético gera, numa posição X aqui longe, esse potencial vetorial. Tá? Então, lembre que isso aqui apareceu aqui porque nós estamos considerando que está longe, né? O momento magnético está lá isolado num ponto e eu estou calculando o campo, ou o potencial vetor, por enquanto, lá longe. Tá? Então, se eu quiser calcular o campo, eu vou ter que fazer o rotacional. Vou ter que fazer uma derivada aí, do potencial vetor. E aí vão aparecer dois termos, né? Então, se vocês fizerem essa derivada aí, com cuidado, vocês vão ver que vai ter 3N. O que é esse N aí? Escalar M menos M sobre X ao cubo aí. Onde esse N, o que é aí? Magnetização? Não, o N aí não é um vetor que aponta para onde? O N é um vetor X sobre módulo de X aí. Tá? Então ele aponta na direção que tem o sentido do X, mas é um vetor unitário. Tá? Então, se eu quero saber, né,
Se a minha distribuição de corrente está aqui, eu quero saber o potencial, o campo magnético gerado por essa distribuição de corrente lá, né? Isso vai depender da relação do momento magnético desse produto escalar entre, né, o momento magnético e a direção do X aqui. Tá? Então, se esse termo aqui vai dar 0, se eu tiver momento magnético aqui, nessa direção, e eu quiser saber lá, né, esse termo aqui. Mas vai ter esse termo aqui. Daí, se é nessa direção, daí eu quero saber, né, se o momento magnético aponta para lá, eu quero saber nessa direção aqui, daí vai ter esses dois termos. Tá? Então, o N é um vetor unitário na direção do X. Dúvidas? Sem dúvidas. Um comentário interessante é o seguinte: vocês lembram da expressão para o campo elétrico gerado por um momento de dipolo elétrico? Sim. É parecida com essa? O que vocês diriam? Eu fui conferir, né? Por isso tem um espaço em branco aí na tela, vai aparecer outra equação aí. Mas se eu tenho essa é a expressão que a gente tinha escrito lá atrás, eu estava falando em... Então, o campo elétrico gerado por é quase igual. Por um dipolo elétrico é esse aí. Aí, quais são as diferenças? As diferenças são que aqui, né, eu coloquei o momento magnético em 0, né? Então aqui só aparece x, que é a distância. E aqui o P está em x0, então aparece esse x menos x0 aqui. Né? Mas as diferenças estão na constante aqui, que é 4π ε0, aqui é 4π sobre μ0, né? E tá, aqui eu botei P escalar N e aqui N escalar M, mas é um produto escalar, dá para mudar. Mas é a mesma, né? Esse negócio cai com 1 sobre x ao cubo, não é ao quadrado. E é isso aí. É exatamente a mesma coisa. Então, embora o momento de dipolo magnético, o momento de dipolo elétrico, a gente costuma falar momento magnético simplesmente porque é difícil não ser um dipolo, né? Não tem cargas magnéticas livres, mas é isso aí, a expressão é exatamente a mesma, né? Não tem diferença. Bom, perguntas, dúvidas aí, comentários? Bom, se a corrente está... Se eu tenho realmente uma espira, ou um fio, né, num plano, né, ou seja, isso está preso num plano, eu posso... Essa integral aí fica simples de resolver, né? O momento de dipolo vai ser desse jeito, né? E quando eu faço, né, supondo que, então eu tenho essa espira aqui no plano, né? Então eu só estou integrando em x e y, ou y, z, ou z, em algum plano aí, se for coordenadas cartesianas. Então vocês veem que o dA aqui, ó, vai ser x dl mas tu entende que isso aqui é quase um triângulo, né? Então a base do triângulo é base vezes altura, x dl sobre 2, né? Então vocês veem que x dl sobre 2 aí dá basicamente o dA. É uma aproximação, mas tu entende que nós estamos falando que esse negócio aqui é infinitesimal aí.
Então, por mais que isso aqui seja uma curva, né? Se o DL é infinitesimal, isso aqui é uma reta, né? Então, o dA é xdl sobre 2. Aí. Então, o módulo, né, do x vetorial dl sobre 2 da dA. Então, o módulo do momento magnético é a corrente vezes a área. E é realmente, né, a ideia é mais ou menos essa, né? Mesmo que se essa espira não tiver no plano, quer dizer, nos diferentes planos, as componentes do momento magnético vão ser... Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode demonstrar, né? Se a minha volta de fio não está num plano em particular, mas as projeções dessa volta de fio nos planos XY, ou YZ, ou XZ, ou ZX, para dar com o sinal certo, essas projeções, né, essas áreas, vezes a corrente que está circulando, vão me dar as componentes do vetor momento magnético. Entende? Então, se eu tenho... Eu estou pensando aqui, na minha sala, aquele canto lá é a origem, né? Então, aqui eu tenho o plano XZ, lá eu tenho o plano XYZ, e aqui no chão eu tenho o plano XY. Então, se eu tiver uma espira aqui em qualquer direção, as 3 áreas de projeção, né, nesses planos vão me dar o valor do momento magnético em cada direção. Então, o vetor momento vai depender dessas componentes aí. Dúvidas? Bom, então mais uma tarefa para vocês, já que é a seguinte, isso vale também para cargas. Diga. Não. Eu sei que alguém tinha ligado. Mas isso vale também para cargas em movimento, então é claro que se eu tenho cargas se movendo, né, sei lá, elétrons, moléculas carregadas, eu certamente vou ter também um momento magnético para essa distribuição, se eles estão concentrados em algum lugar se movendo. E aí, se não me engano, isso também é uma das... Acho que é um exercíciozinho bem pequenininho. Acho que é só uma linha, não é? Beno, tu deve estar com a lista aí. O número 5 da lista 8, né? Eu acho que é, né? É só uma frase, né? E assim está escrito: calculate the magnetic moment m of a number of moving charged particles, each with charge E and mass m. É uma coisa bem pequenininha, vai dar um trabalhão, eu espero, para vocês. Isso também é um problema que está resolvido em vários livros, né? Mas é interessante de fazer. Então, eu deixo para vocês. Não é muito complicado, mas é muito interessante de ver qual é o resultado, né? E como que é esse... E esse resultado vocês vão reconhecer também. Vocês certamente já viram em outros lugares aí. E é importante, então, por isso. Mas ele é pequenininho ali, mas não ignorem ele, tá? Bom, então a gente termina por aqui. Perguntas?